Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus irmãos. Estamos aqui então, retornando com mais um programa para nós continuarmos estudando e conhecendo sempre mais a história da Igreja. A última vez nós falávamos aquele momento da história em que o Papa conseguiu e obteve um país, o Estado Pontifício. O Estado Pontifício foi entregue quase que como um presente ao Papa. Era ainda uma velha promessa de Pepino, dos francos. Agora, Pepino faleceu, morreu, assumiu o filho dele, Carlos, mais tarde vai ser o Carlos Magno, e Carlos Magno, depois de liquidar com os lombardos, terminar com o reino lombardo, desce imediatamente para Roma e se encontra ali com o Papa Adriano I e lhe entrega, então, todo este Estado Pontifício. Era praticamente um terço da Itália atual, que passou a ser o Estado da Igreja. E o Papa, como que o presidente deste país. Então, a partir desse momento, o Papa começa a nomear os prefeitos. Naquele tempo não havia eleição ainda. Então, os prefeitos das cidades, todos eram nomeados pelo Papa. Claro que ele nomeia, então, os bispos e cônegos, monsenhores, e cada um recebendo cargos. O Papa precisa controlar as finanças, para isso cobrar impostos. Todo o povo que mora no Estado Pontifício passa a pagar imposto para a Igreja. Paga para o Estado Pontifício, mas no fundo é o Papa que recebe. O Papa é responsável pelas estradas, pelas pontes. Toda ponte construída é com recursos que o Papa alcança. As cadeias, toda a questão da segurança, as alfândegas, tudo passa pelo Papa. E em todos estes postos, o Papa nomeia pessoas de sua confiança para controlar alfândega, segurança, para construir ponte, estrada e assim por diante. Ele precisa deixar o Estado seguro contra as invasões. Lembre-se que ao redor do Estado Pontifício são os limites. Lá, alguém que cuida para que não invadam. Organizar um exército forte e poderoso. O Papa precisa ter o seu exército. O Estado Pontifício precisa se manter unido. Precisa superar rebeliões internas. E, sobretudo, rebater as invasões, expulsar de novo os invasores e assim por diante. O Papa precisa organizar um sistema penitenciário, cadeias em toda parte, todo um sistema judiciário, onde são julgados os casos de rebeliões ou casos de pessoas inadimplentes, enfim. É o Estado da Igreja, o Estado Pontifício, que coloca as pessoas na cadeia. Foi até escandaloso no século XIX, em torno de 1830, quando uma vez o Papa chegou ao recorde de ter 5% da população na cadeia. O Papa precisa providenciar por boas alianças com outros países, com os países vizinhos, estados mais fortes, que possam ajudá-lo nos momentos de guerra. O Papa precisa ter alguém ao seu lado que lhe assegure que ele vai estar pronto para ajudar o Papa em qualquer necessidade. Então, neste sentido, o Estado Pontifício passou a ser um peso para o Papa e para a Igreja. Durante esses 1000 anos em que o Papa teve que controlar, governar e cuidar do Estado Pontifício, ele teve que carregar uma cruz pesadíssima, que finalmente, em 1870, o Papa pôde entregar, e a partir de então, ele não precisa mais ter esse cuidado
com um país. Mas, no começo, isto era o assunto em Roma. Papa Adriano I, feliz da vida com o título de chefe de um Estado, chefe de um país, imediatamente toma 3 providências. Declara-se independente de todos. O Papa agora é independente, está livre, não mais sujeito a ninguém. Passa a cunhar a própria moeda, a moeda pontifícia. Então o dinheiro é fabricado lá mesmo dentro do Estado Pontifício. As moedas são cunhadas normalmente com o rosto, a esfinge de um Papa. E o Papa começa então também a contar a história a partir dos anos de seu pontificado. Então não se usa o ano tal, mas se usa 3º de nosso pontificado, 2º de nosso pontificado, 4º de nosso pontificado, e assim é realmente uma demonstração de que o pontificado de um Papa é a história. Ele lá, como chefe de um país, ele controla a história daquele país. Esse Papa, Adriano I, ficou no governo da Igreja e do Estado Pontifício precisamente por 23 anos. No ano 795, o Papa faleceu. E agora teremos uma primeira vez uma eleição de Papa na situação em que está se elegendo chefe de um país. Ora, isto foi muito difícil. Todos queriam ser Papa. Havia uma eleição concorrida. Parecia uma eleição nos tempos atuais. Cada um fazendo campanha para o seu lado, todo mundo querendo ser Papa. Enfim, foi eleito Leão III. Mas o Papa Leão III foi eleito com chavos e com coligações e se comprometendo com algumas coisas que ele ia fazer. O pessoal, o povo, sobretudo, não gostou do novo Papa. Então vamos ter um grande tumulto na festa e na procissão de São Marcos, do ano 798. Pois na festa e procissão de São Marcos, a 25 de abril, normalmente se fazia uma grande procissão. O povo entrava na cidade e o Papa à frente, montado num grande cavalo branco. E o que fizeram? Lá pelas tantas, a procissão teve que ser interrompida porque o cavalo do Papa foi assustado, o Papa foi derrubado no chão, o Papa foi pisoteado pelo próprio cavalo, o Papa estava lá doente e a procissão foi interrompida e disseram que foi uma intervenção de inimigos que estavam escondidos lá para assustar o Papa e para matar o Papa. Nesta ocasião, Papa I curou as suas feridas, tratou de curar da melhor forma possível nos hospitais da época. Mal curado, ele se coloca em viagem. Ele com um pequeno grupo, sabe para onde foram? Foram até a Alemanha atual. Foram para a cidade de Paderborn. E lá em Paderborn foram se encontrar com Carlos. Carlos, rei dos francos, o sucessor de Pipino. Lá foi o Papa se encontrar com Carlos, como que recordando que Pipino tinha assumido um compromisso de estar ao lado do Papa, de ocupá-lo, de ajudá-lo em todas as circunstâncias. Em Paderborn existe até hoje uma capela, onde está toda a decoração deste encontro Papa com Carlos. Lá se diz que o Papa chegou cego dos olhos, não conseguia mais enxergar, e que Carlos colocou as mãos em cima da cabeça do Papa e o Papa voltou a enxergar. Claro que isso é no aspecto psicológico, querem mostrar que o Papa talvez estava cego na parte política e o Carlos então orientou ele nessa situação política e conversaram durante alguns dias. Depois, Carlos fez questão de convidar 2 arcebispos do Império para levar o Papa de volta até Roma. O Papa voltou
E poucos meses depois, lá pelo final do ano 800, estava avisado: Carlos vem para Roma. Todos esperavam: Carlos, o rei dos francos, vem para Roma. E foi festivamente acolhido. O Papa foi ao encontro até fora da cidade. Depois os dois entraram festivamente na cidade eterna. Foram aclamados pelo povo, normalmente como se aclamava o antigo imperador do Império Romano. Agora chega o rei dos francos com todas estas honras. Na noite de Natal, Papa celebrando na Basílica de São Pedro, todos lá presentes, o povo, todo aquele povo, e no primeiro banco na frente, ajoelhado, Carlos, rei dos francos. Papa fez uma homilia, toda ela em homenagem ao rei dos francos, que veio socorrer o império, o Estado Pontifício. E quando ninguém sabia de nada, lá pelas tantas, depois da comunhão, simplesmente foram buscar uma coroa, entregaram essa coroa ao Papa, e o Papa foi lá, coroou Carlos. Esta coroação tem um significado grandioso para a igreja e para a história, porque o Papa entregou a coroa imperial a Carlos, rei dos francos. A partir daquele momento estava fundado o Sacro Império Romano-Germânico. Isto é, o Império Romano-Germânico. O Ocidente tem um império. E o império significa podendo influenciar na administração do Estado Pontifício. O Papa faz parte de um império. E Carlos Magno se torna o primeiro imperador. E foi muito bem durante os tempos em que ele viveu assim mais 14 anos. Carlos Magno morreu em 814, mas a partir de depois, quando vieram os filhos e deu divisões e problemas, vamos ter grandes problemas com esse novo Império Romano-Germânico. E as famílias romanas começam a mandar na igreja. Esse assunto nós vamos tratar no nosso próximo encontro, quando então vamos falar sobre a necessidade de reformas na igreja. Desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.